Um dedo de prosa com tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos ao Conversa de Ateliê, o podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o nosso encontro entre os apoiadores e os colaboradores. Estou aqui no episódio de hoje, acompanhado de André Magnelli. Fala, André. Olá, pessoal. Bia Martins. Olá, Bia. Oi, gente. E estamos aqui hoje, só nós três. Vamos conversar sobre a seguinte questão. Vivemos na era da denúncia? Essa questão se tornou um objeto de conversa entre nós lá no Ateliê de Humanidades por causa de uma série de notícias, uma série de eventos recentes, que eu acho que André e Bia vão falar um pouco, mas eu queria falar aqui, começar falando de maneira um pouco mais geral, para depois, de repente, a gente falar de algumas coisas específicas, né? Parece que hoje, todos os dias, há uma nova denúncia tomando de assalto a esfera pública e as notícias, né? O mundo das redes sociais, por exemplo, já é um terreno muito fértil para denunciantes e críticos de várias maneiras. A gente tem movimentos como o Me Too, a hashtag Meu Primeiro Assédio, de alguns anos atrás, diversas práticas, né, de cancelamento ou linchamento virtual, que incluem tanto boicote de produtos ou pessoas, até acusações diretas em plataformas digitais, que parecem cada vez mais comuns. Alguns comportamentos, né, que outrora permaneciam ocultos ou que eram manejados sem exposição pública, enfrentam hoje esse teste, né, o teste do tribunal público. Essas práticas e suas consequências, né, as práticas de denúncia e suas consequências, são alvos de diferentes avaliações. Para alguns, né, isso é um resultado justo de anos de violência, de privação e de silenciamento de grupos vulneráveis, marginalizados, que hoje encontram uma forma de fazer suas vozes serem ouvidas, né, trazendo esses assuntos que outrora não eram expostos, não eram tratados, à luz. Para outros, isso é uma espécie de erro de percurso, ou um exagero denunciativo, que muitas vezes serve somente para manipular ou deslegitimar pessoas em posição de autoridade, ou talvez pode ser simplesmente um exagero, né, do uso dos nossos mecanismos de denúncia. De todo modo, é inegável, a gente consegue perceber que existe uma quantidade imensa e sem precedentes de pessoas que hoje em dia podem se fazer valer de uma série de plataformas, especialmente plataformas online, tecnologias digitais, para se queixar, expor suas questões e serem ouvidos, ou pelo menos tentarem ser ouvidos, né? E a gente está aqui para conversar um pouco sobre isso. Quais são as consequências desse mundo, dessa era das denúncias? Quais são as consequências, mais precisamente, dessas transformações nas dinâmicas de denúncia, acusação, crítica, nomeação, que não são uma novidade, né? Isso é uma coisa já muito antiga. Eu, pensando sobre esse assunto, me veio à mente o exemplo do clássico da antropologia das crenças de bruxaria entre os Azande, né, do antropólogo britânico Evans Pritchard. Por que me veio isso à cabeça, né? O argumento do Evans Pritchard é que a bruxaria ela aparece entre os Azande, essa tribo da África Central, como parte de um delicado circuito de acusações, defesas e justificativas cuja função latente é manter certas fronteiras sociais, inclusive coibindo comportamentos que são percebidos como nocivos à comunidade, né? Também serve como uma forma de explicar desventuras, infortúnios, enfim, problemas, né? Semelhantemente, o sociólogo francês, o Émile Durkheim, nos falou dos mecanismos de punição e de reparação como um indício importante do que uma sociedade é. Ou, de outras palavras, a gente pode entender uma sociedade quando a gente olha para a maneira que ela denuncia, acusa, julga e pune aqueles que são vistos como infratores, né, que cometem erros, que são, de certa forma, nocivos à vida em sociedade, né? Isso coloca, então, a questão para a gente, né? O que a gente pode falar sobre o nosso mundo contemporâneo em termos da questão da denúncia? Mas vamos lá, a mesa está aberta, vamos começar. Eu gostaria de começar, na verdade, mais nesse ponto que o Lucas falou, assim, de que não é uma novidade, né? E quando veio esse tema, me lembrei muito de um caso que é um caso clássico do jornalismo, que é o caso da escola de base em São Paulo, né? Então, não sei se todo mundo conhece, já faz 31 anos, isso foi em 1994. Era uma escola pequena, se não me engano, mais dedicada a pré-escolar, em São Paulo, e que houve uma denúncia de que os donos da escola estavam, enfim, assediando sexualmente crianças de 4 anos, fazendo atividades de pedofilia, né, levando para um apartamento, tirando fotos. E diz que eles levaram essa denúncia
a um órgão público, aquilo foi rejeitado porque não havia provas, aí eles foram diretamente, procuraram a televisão. E aí foi um repórter lá, e não havia tanta notícia naquele momento, né? Havia uma falta ali de pauta de notícias no jornalismo, e aquilo ganhou assim uma mídia enorme, e, enfim, aquelas pessoas foram acusadas. Houve, primeiro, o jornalista, que deu essa dimensão, que ele, inclusive, depois ele se arrependeu e fez um meia-culpa, fez até um documentário sobre isso, e um delegado, que usou desse caso também para, enfim, ganhar público, né? Ganhar os holofotes. Conclusão, não era, essa denúncia era falsa. Se não me engano, teve criança também que reiterou o discurso de que havia, só que aquela é um caso típico de histeria coletiva, né? Teve uma certa propagação, se não me engano, do que já se dizia que tinha ocorrido. As crianças confirmavam, sendo que não tinha confirmação nenhuma, não haviam fatos. Eu não cheguei a ter reiterar essa informação, né? O que eu cheguei a ver, pesquisando um pouquinho, é que uma criança foi levada a um apartamento onde seria o apartamento onde aconteciam essas coisas, esses crimes, e ela identificou um bichinho de pelúcia. Então, por ela ter... Mas isso não quer dizer que ela identificou, é uma criança de 4 anos, né? Ela pode confundir aquilo, enfim. A vida desse casal que tinha essa escola acabou, né? A moça, a esposa, era uma professora, não conseguiu mais seguir na carreira, eles tiveram que mudar de São Paulo, começar em outras profissões, tiveram problemas de saúde por conta disso, e eu nem consegui confirmar se os dois já faleceram, se chegaram a receber alguma indenização em vida, né, pela informação que eu pesquisei assim rapidamente, até porque esse processo, né, de justiça tão lento, aí vários órgãos de imprensa foram processados e tal, mas o processo judicial é muito lento, então, enfim, acabou com a vida das pessoas, né? Claro que hoje, vamos dizer assim, a gente tem uma dinâmica assim muito mais rápida, né? Um rastilho de pólvora, né? Então você vê, isso passou por um conselho, por um editor, né? Por editores em vários veículos de imprensa, passou por uma delegacia, esse caso que eu contei, né? E teve essa exposição a partir de uma denúncia falsa. Então você imagina na internet, onde as coisas assim se propagam muito mais rapidamente, e, né, e ainda um outro dado, né, que é interessante, como é que é a dinâmica do algoritmo, né? Você posta coisas bacaninhas, o algoritmo te deixa lá. Agora, se você começa a postar coisas que insuflem assim um sentimento de ódio ou de medo, né, raiva, e daí o algoritmo vai espalhar mais e mais e mais, aquilo vai buscar mais a atenção. Também assim, por outro lado, né, o ser humano também é atraído mais por esse tipo de emoção, né, a emoção da raiva, do medo, do que essa emoção mais positiva, né? Isso, as pesquisas sobre a internet apontam para isso, né? Então a gente tem assim um ambiente onde é muito mais ainda propício para se espalhar, né, denúncias que podem ser infundadas, né? Mas aí eu queria abordar assim um segundo tópico, né, um segundo ponto, um aspecto, aliás, né, desse tema, que é muito dessa discussão, né, em torno dessas denúncias, veio por conta das denúncias de assédio sexual, né, que surgiram. Nem é o caso de citar exatamente essa ou aquela notícia, né, mas teve o envolvimento do Me Too também, né, e que muito se questionou, mas é só a palavra da vítima que vale, isso é injusto, né? Então eu gostaria apenas assim de ponderar, né, nesse sentido, que também o que o Lucas já colocou, né? Sim, ali eu pensei, eu tenho lugar de fala para falar isso, né, para colocar essa questão, porque essa questão de assédio sexual, ela é muito difícil uma mulher que não tenha passado por isso, né? E a gente sabe como é que é essa dinâmica, né? É uma dinâmica camuflada, né? Ela não acontece você poder, a outra pessoa vendo, uma outra pessoa testemunhando, muito dificilmente. Mesmo hoje em dia, você com o celular, também você não consegue filmar, porque é uma coisa sempre meio insidiosa, né, assim, camuflada, né? Geralmente feita realmente de uma forma, né, que realmente para deixar uma coisa meio ambígua, também te confundindo, que aquilo não é um assédio, aquilo talvez você também queira, mas espera aí, você também está com uma postura que pode estar provocando, né? Então, a mulher também se sente, muitas vezes, dessa maneira, né? Mas será que eu provoquei? Será que eu tenho alguma culpa nisso? Então, é todo e para ela denunciar, ela sabe que também vai chegar
para denunciar, ela vai encontrar normalmente, né, numa delegacia, também pessoas que não estão muito preparadas para receber a denúncia dela, né, que também vão duvidar do que ela está falando. E a gente tem um machismo estrutural, né, onde esse tipo de comportamento ele é muito naturalizado, né? Então o homem age de uma maneira, muitos homens agem de uma maneira, achando que aquilo é a coisa mais natural do mundo, né? A gente viu cenas horríveis, né, do deputado estadual, não foi isso? O vereador em São Paulo, passando a mão na vereadora, assim, pegando no seio dela, como se, sabe, se ele tivesse o direito de fazer isso. Então, a gente tem, infelizmente, na sociedade, né, uma prática disso ser muito normalizado, assim, desse limite, né, entre, vamos dizer, a paquera e o assédio, né, fica muito ali embaçado, e muitos homens se sentem muito à vontade de ultrapassar essa barreira se achando no direito de fazer isso, né? Então, eu vejo assim esse valor da palavra da mulher como uma necessidade. Tem que haver esse valor, mesmo que depois haja um processo, que nesse processo haja, enfim, todo o direito de defesa da pessoa e tal, para que se chegar a algum veredito no final, né? Então, assim, né, a gente tem todo esse processo, né, mas a palavra da mulher ela tem que ter um valor nesse processo, e eu acho que, assim, além disso, também eu fiquei pensando, né, assim, nesse caso, e eu acho que em outros casos também, mas estou abordando especificamente o caso da mulher, né, é preciso que a sociedade crie, né, protocolos de compliance, né, em vários níveis, para que esse tipo de denúncia tenha um canal mais apropriado onde ela possa ser encaminhada, né, e toda uma política pública, né, e até uma cultura, né, pública que tem que ser incentivada para que, enfim, esse tipo de comportamento vá aos poucos mudando, né, e que esses crimes deixem de acontecer com tanta frequência. Então, explorei assim mais esse aspecto, porque eu acho que existe também colocado em dúvida, né? Não, mas é só a palavra da mulher, peraí, mas não pode, isso aí é muito pouco. Né? Mas não é bem assim, né? Não é muito pouco porque, por tudo assim que eu falei, né? Por ser tão difícil realmente de ter uma prova contra e da necessidade de realmente ter uma forma né, de receber essa denúncia, porque senão, se você não tem uma prova, se você não tem uma testemunha, se você não filmou, então você não pode nem chegar e falar, porque não vai ser nem considerado. Então, é necessário, eu vejo assim. Eu abordaria por dois eixos. O primeiro, seguindo, acompanhando a Bia, e depois o outro lado, também acompanhado, acho que só desenvolvendo algumas coisas que a Bia já falou. Sobre essa questão de um crime como o de assédio, gozando assédio, abuso, estupro já é mais materializável do estupro como ato consumável. Você tem como fazer perícia, já assédio é mais difícil, né? Esse crime, assim como outros crimes, eles têm uma dificuldade probatória, né? E tem a especificidade do processo psicológico pelo qual a vítima passa, né? O que agrava mais ainda essa questão do processo probatório e da necessidade de se escutar a vítima. Então, primeira coisa que eu diria é que é bom a gente não pensar em termos de preto e branco nesses casos e pensar que há gradações entre aquilo que é mais probatório e aquilo que é menos probatório, aquilo que depende, que tem como você gerar efetivamente uma base probatória, além da palavra, e aquilo que é tão frágil a ponto de difícil levantar provas. Por exemplo, denúncias sobre assédios passados ou crimes sexuais foram cometidos há algum tempo atrás, ou determinado assédio ou abuso que foi feito entre quatro paredes em uma situação de extrema vulnerabilidade. São difíceis de se provar sem dar uma grande confiança no testemunho da vítima, na sua coerência, na forma como é construído. E já tem outros casos que têm como ter elementos probatórios. E nesse caso, eu acho que o principal é que as instituições elas devem acolher a vítima, que claramente, em primeiro lugar, foi alvo de um crime violento. Isso não há dúvida. E a palavra tem que ser completamente acolhida.
quando há uma denúncia que não há um elemento de violência evidente, a instituição ela também deve acolher. Mas ela tem que ter um processo que é aí que começa o problema. Pensando no processo da delegacia ou de algum tipo de ouvidoria, o que tem que se fazer é acolher, escutar e realizar o processo para que facilite a possibilidade de se construir provas. Nesse caso, o que tem que se fazer é fortalecer a capacidade, no meu entender, das instituições de ajudarem as vítimas a ter provas e ter um bom percurso. Isso daí vai no contrário daquilo que a gente poderia falar uma era da denúncia, em que, hoje em dia, o que se valoriza e faz parte disso, do processo de transformação social, muito o efeito sobre o espaço público. Ou seja, denuncie, bote a boca no trombone. Em alguns casos, isso é importante, sobretudo com instituições com incapacidade de responder. Porém, em muitos casos, isso torna até mesmo aquela pessoa que é vítima com 1000 pés atrás sob a proteção da sua persona. Porque, no fim das contas, ela foi vítima de uma violência ou de abuso se o fato ocorreu. E ela, falar para que isso seja exposto, é uma das coisas que faz a pessoa não ir denunciar. Né? Então, as instituições, para casos como esse, elas devem ter um protocolo muito seguro de assegurar o sigilo da vítima e o devido processo de apuração dos fatos, até mesmo auxiliando a vítima para elementos probatórios. Por exemplo, alguns tipos de crime, mais uma vez, há uma diferença de gradações de crimes. Algum tipo de abuso ou assédio que está sendo feito, que não precisa suspender de imediato, você pode ajudar a pessoa a produzir provas. Por exemplo, microcâmera, né? Ou algum tipo de coisa que venha a montar a cena e você consiga provar, ou ajudar a pessoa a levantar provas por WhatsApp, por dispositivos, ou seja, aprender a levantar provas. As instituições, elas devem ajudar as pessoas a levantar uma prova que seja suficiente para que o processo seja levado. Se ela fala e aquele que está assediando fica sabendo de imediato disso, se interrompeu o processo de assédio, possivelmente, e não tem mais como produzir provas. Se você faz a denúncia e aquilo é garantir o sigilo, uma devida investigação, isso potencializa aquela pessoa que é vítima na sua denúncia para além de sua palavra. Eu acho isso fundamental. Porém, é óbvio que quando você é vítima de uma violência, a medida protetiva, quando é necessária, ela tem que ser feita confiando diretamente na palavra. Não tem como uma pessoa que está sendo vítima de violência em casa, ela tem que provar que ela está sendo vítima de violência em casa para ter uma medida protetiva, por exemplo, de afastar a pessoa que está a violentando em mínimo 100 metros, 200 metros. Né? Então, nesse caso, a palavra é importante, porque é uma medida protetiva. É diferente de você realizar um processo penal em que só a palavra é suficiente. Em alguns casos, pode-se ponderar e dizer que sim, é suficiente para o inquérito, em outros casos, não. Esse é um ponto que me leva à segunda faceta da coisa, que é a questão da presunção de inocência, que é importante se considerar como uma garantia do direito formal. Né? Quando a gente fala do risco do denuncismo, a gente fala num caso como esse, que a Bia falou, que ocorreu há 30 e poucos anos atrás, ou diversos casos, qualquer um aqui que está, né, pode ser vítima de um ato orquestrado de denúncia. Qualquer um, sem ter um lastro básico. É só você saber montar uma narrativa e, com a internet hoje em dia, espraiar essa narrativa na internet. Por exemplo, amanhã pode ser montado contra qualquer pessoa numa posição em que alguém veja como útil fazer isso, destruir a reputação dessa pessoa, criando fakes que, considerando que o testemunho é suficiente, você paga ou arranja 3, 4 pessoas, 5 pessoas para criar uma denúncia e acabar com a pessoa. Então, é necessário que se entenda que fazer justiça e garantir o direito da pessoa que está sofrendo enquanto vítima, que seja protegida pela justiça e pelas instituições, não é a mesma coisa de que dizer, então, a palavra de toda e qualquer pessoa que denuncia é válida. Não, existe uma diferença entre denunciante e vítima. Às vezes, a pessoa, porque a gente sempre pensa, é a pessoa que foi vítima que está denunciando.
Quando a pessoa claramente foi alvo de uma determinada ação, e isso se percebe, de fato, você está falando de uma vítima. Mas muitas vezes pode ser uma pessoa apenas que vai na delegacia ou vai numa rede social falar e denunciar. Isso não necessariamente é uma vítima. Pode ser apenas uma pessoa que está fazendo aquele ato por razões múltiplas. Pode ser para destruir a reputação da pessoa, pode ser porque ela tem questões psicológicas que essa pessoa acaba levando a uma distorção de fatos. Isso acontece. Eu tenho parentes meus em que, não relacionado a mim, mas parentes meus, relacionado a outros parentes meus, que quase fizeram uma denúncia gravíssima em relação a parentes meus que não tinham base na realidade. Essas coisas acontecem, né? Então, considerar que abrir porta para o que podemos chamar de justiçamento, dado que é difícil levantar provas e dado que instituições, às vezes, não são responsivas, não é algo que é bom do ponto de vista do direito, do Estado de Direito, da proteção, da presunção de inocência das pessoas, né? Então, é preciso só um meio termo entre mecanismos que pressionem as instituições a se transformar e ser responsivas, formas de crimes que são difíceis de serem provados, serem melhor provados, e as instituições têm que fazer com que as pessoas tenham meios de efetivamente fazer sua denúncia prosperar, e, além dessas duas coisas, proteger a presunção de inocência que as pessoas têm e que muitas vezes podem ser atacadas sem qualquer base probatória, só por cada palavra de 1, 2, 3, 4, 5, seja lá quantas pessoas forem. Então é preciso mediar entre essas coisas. O grande desafio é esse. Eu entendo quando se pensa a pressão que a esfera pública, a opinião pública pode fazer para transformar as instituições. Então, um uso inteligente da opinião pública é interessante. Um movimento como Me Too se propôs a fazer isso, né? Utilizar a opinião pública para pressionar. Mas, em alguns casos, esse mesmo mecanismo de pressionar a opinião pública pode ser apenas uma reprodução de uma lógica de justiçamento. O que é uma lógica de justiçamento? Curto-circuitar instituições. E isso se torna alguma coisa perigosa. É claro que quando se trata de pessoas distantes ou pessoas que têm dinheiro ou poder ou das instituições, a gente não se incomoda. Mas pode, quando se aproxima, de repente, de um parente, de um amigo, de um filho, aí você fala, calma aí. E agora? Se meu filho for denunciado, o que eu vou fazer com meu filho? O que vai acontecer? Como é que eu faço para gastar dinheiro que eu não tenho para provar que ele é inocente? Isso é uma inversão dos valores da própria justiça. Porque quem tem que provar é aquele que acusa e não aquele que é acusado, né? A presunção de inocência vem junto com o dever de que quem acusa prove, né? Isso é o outro lado da presunção de inocência. O ônus da prova de quem acusa. Então, a questão é, crimes difíceis de provar, como é que você os processa por meio das instituições? E não diz, já que é difícil de provar, vamos confiar na palavra. Porque isso seria uma espécie de tratar as coisas com uma certa ingenuidade, sem entender que as instituições, a vida social, é feito de diversas complexidades políticas, dinâmicas de poder, inclusive questões psicológicas, em que denúncias podem ter bons fundamentos ou podem ter maus fundamentos, sejam eles de má fé ou não. Acho que tem um ponto aí, né, sobre o tipo de digamos assim, o tipo de lugar, o tipo de ambiente em que as denúncias circulam hoje em dia, né? A questão da publicização é uma questão muito, muito delicada ela mesma, né? Porque algo que se torna público por via de, por exemplo, mídias, meios, vários tipos de mídia, né? Vamos pensar até tradicionalmente, por um jornal, né? Você pode escrever alguma coisa e antigamente você poderia escrever alguma coisa e ser publicado num jornal. Mas esse funil era um funil, né? Para você chegar na página do jornal, não era todo mundo que podia ter alguma coisa publicada, né?
O máximo que se chega perto disso, um pouco ainda no século passado, é as pessoas enviarem cartas, né, para o jornal, enfim, com reclamações, queixas, assim, dizendo, fulano, tal empresa, ou tal não sei o quê, enfim, cartas de reclamação e de denúncia. Isso é algo que acontece, né, que existe em jornais. Inclusive, um dos primeiros trabalhos do Luc Boltanski, quando ele estava desenvolvendo toda a sociologia da crítica dele, era sobre isso, né, sobre a seção de reclamações de um jornal, né, as pessoas escrevendo e dizendo, olha só, estou revoltado com isso aqui está errado, tudo mais, né. Isso faz parte da dinâmica de viver em sociedade, né, você ser capaz de expor publicamente as suas questões, né, e tentar, né, buscar ser ouvido nessas questões. Eu acho que as coisas, né, o clima hoje, né, o clima de que tudo pode acontecer, né, ele não é um clima que diz respeito só à questão da denúncia, né. A gente sabe muito bem que também, enfim, na produção de notícias, né, na veiculação de notícias, o mesmo clima está por aí, né. Bia pode falar isso muito melhor. A gente vive num momento em que a gente tem que ter muito cuidado para saber se a informação que a gente está lendo é verdadeira ou não. O que não significa que a gente deve desacreditar de todos os veículos de propagação de informação, né? Não dá para jogar o bebê fora com a água do banho, né? Aquela história. Só que isso nos impulsiona, o que eu acho que é o lado positivo disso, nos impulsiona a ser um pouco mais diligente com a maneira que a gente escuta e acolhe essas questões, né? E também nos leva a ser muito mais diligente com a maneira que nós nos percebemos enquanto potenciais sujeitos de denúncia, né, que podem denunciar e sermos denunciados. Isso, né, para mim, talvez um dos grandes saldos, né, de movimentos como, por exemplo, em torno da exposição, da publicização de episódios de assédio, é colocar muitos homens para pensar, peraí, será que eu me comporto dessa maneira? Esse é o papel também, não é só de pressionar a instituição, é um papel, digamos assim, de mudança cultural, no sentido profundo, né? Uma camada aí um pouco mais pessoal, existencial, de tocar naquilo assim, caramba, eu não sabia, ou sabia, mas enfim, não enfrentei, que esse é um comportamento inadequado, que eu não deveria fazer isso, que eu estou implicado em relações de poder e tudo mais, né? Isso é algo que é importante, né? Nos colocar para repensar nossas parcialidades, nossos privilégios e nossas implicações nessas relações que muitas vezes são relações de violência, mas a gente não percebe que são, né? Isso aí saindo um pouco da dimensão do assédio que tem um cunho de gênero, a gente pode pensar no assédio moral em ambiente de trabalho, né? Que é uma coisa que há pouco tempo não se pensava, não se falava, né? Mas a gente hoje tem que se colocar para pensar, poxa, será que esse ambiente de trabalho é um ambiente em que há assédio moral? É um ambiente nocivo, né? Isso nos coloca um pouco, né, nessa volta reflexiva de considerar nossos próprios comportamentos, né? Isso pode ser um saldo positivo, né, a meu ver. A gente reconsiderar, né, certas formas de se relacionar e se comportar. Por outro lado, também nos coloca, né, e aí essa é a pergunta que para mim é um pouco mais difícil nessa questão, né, das denúncias, a gente se perguntar por que nós não estamos satisfeitos com os modos estabelecidos de reparação e punição? Porque me parece, né, a sensação que eu tenho é que nós não estamos satisfeitos com eles, enquanto sociedade. Nós não estamos satisfeitos que uma pessoa seja simplesmente denunciada, devidamente tenha seu direito de defesa, presunção de inocência, tudo mais, seja presa no final. Isso nunca parece que é sempre um excesso, né? Essa é a minha impressão. Com a sensação de que é um excesso afetivo, um desejo de reparação, de punição, que escapa, transborda os limites das nossas instituições, né? E aí a gente tem diversas práticas de vingança, de retribuição, que ocorrem por circuitos não institucionais, extra-institucionais, né? E isso eu acho que é uma questão importante para se pensar. O que há, né, para que a gente não se sinta realmente contemplado pela maneira formal de se fazer as coisas. Pode ser uma experiência de ceticismo bem fundamentado, né, em uma longa história de descrédito em relação a essas instituições, que nem sempre, né, são simétricas, são ilibadas, são íntegras e, enfim, lidam com as questões de maneira correta. Daí, enfim, se cultiva essa sensação de, bom, não vai dar certo eu passar pela polícia, eu passar por isso, eu passar por aquilo, não vai funcionar. Do mesmo jeito que as pessoas olham para os jornais e falam, se está publicado no jornal é mentira, porque jornal mente, porque a grande mídia e não sei o quê, né?
esse clima de descrédito enfim, de insatisfação realmente profunda, né, com os nossos meios mais ou menos regulares e regulamentados de lidar com o conflito, eu acho que é um ponto muito importante. Né, e é um ponto bem importante na sociedade brasileira, que tem uma história longa disso, né, de resolução privada dos conflitos. Né? Nós temos uma longa história de acerto de contas, de vingança, de retribuição, né, de não confiar muito nas maneiras institucionalizadas e regulares e burocráticas, né, de mediar os nossos conflitos. Então isso nos coloca uma questão importante, né, sobre a maneira que nós lidamos com a violência, né, em todas as pontas desse processo. Né, a maneira que a gente não consegue contemplar as vítimas de violência, né, muitas vezes encaramos com descrédito, né, isso na verdade eu acredito que seja a grande questão. Se você quer ter uma noção de como esse negócio é complicado, basta você procurar uma notícia de assédio em qualquer site, qualquer G1, por exemplo, e vai ver os comentários. Você vai ver uma chuva de comentários dizendo tudo isso é mentira, desacreditando da pessoa, né, da pessoa denunciante, seja isso provado ou não, né, você vai ver uma chuva, uma torrente de comentários, mentira, é interesseira, é não sei o quê, enfim, tudo para desacreditar, né, a pessoa da vítima, né, e você vai ter, enfim, ao longo desse processo, né, o que acontece muitas vezes, as pessoas denunciantes também sofrem com um assédio constante, né, uma dupla violência, que é de ter se colocado na posição de denunciante, que não é uma posição fácil de se ficar. Né? Não é algo fácil se colocar e dizer, não, isso aconteceu comigo. Né? Tem também a sua vulnerabilidade aí, tem também algo que está sendo colocado em jogo. Né? E daí eu concordo, né, com o André de que talvez o melhor caminho seja o caminho não da não publicização, mas do resguardo dessas pessoas que estão envolvidas nesse processo, né, para que elas não sejam novamente vitimizadas, né, novamente atacadas por estarem numa posição de denunciante. Eu acho que isso é muito importante, é uma coisa a se considerar. Achei bem interessante o que o Lucas colocou sobre essa questão da reparação e de como, na verdade, né, na nossa sociedade, a gente tem um grande descrédito nas instituições, né, de que a gente vai conseguir ter a resposta para aquilo que nos ofendeu, né, ou nos prejudicou. Mas eu estava pensando exatamente em fazer um contraponto nesse sentido, e pensando no jornalismo, né? Porque apesar da gente dizer assim, a gente não sabe se o que sai na imprensa é verdade ou não, mas a imprensa, ela é responsável pelo que ela publica. Cada colunista é responsável pelo texto que ele publica. Se ele publicar ali alguma afirmação que seja mentirosa, ou melhor, mesmo que ela não seja mentirosa, ele pode passar por um processo, ser acusado, né, de injúria e difamação. A imprensa responde por isso. E existe uma legislação também, né, que tem o direito de resposta. Né? Nós já vimos isso em algumas vezes na história do Brasil. Né? O Brizola teve um direito de resposta no Jornal Nacional, e em outros momentos também teve na capa do Jornal do Brasil o direito de resposta, etc. Então, existe uma legislação para que, se alguma coisa for publicada de injúria, difamação, mentira, na imprensa, essa imprensa ela é obrigada a se retratar. Né? Então, nesse aspecto, acho que a lei, até pelo que eu sei, ela até anda rápido, ela até é eficiente. Então, a gente pode pensar, mas essa lei, a da direito de resposta, não. Mas a lei relativa, a legislação relativa à injúria e difamação, ela vale para tudo, para todos os meios. Ela vale também para as redes sociais. Né? Então, na verdade, isso é pouco usado, mas aquele que se sente ofendido por algo que foi publicado no Instagram, no Facebook, ele pode processar aquela pessoa. Algumas pessoas públicas fazem isso, né? Em alguns momentos, né? Caetano processou, não sei o quê, porque falou não sei o quê. Né? É difícil você ver uma pessoa, como o próprio André falou, né? Isso envolve dinheiro, né? Para você ter um dinheiro para você mover uma ação contra uma outra pessoa, né? Mas ao mesmo tempo, tem que contratar um advogado, tem as custas judiciais. Se você for na defensoria pública, você tem muito pouca chance de conseguir, conforme for a história, né, de conseguir fazer com que aquilo ande, né? Então, mas em algum aspecto também, se você tiver algum dinheiro, vale a pena você fazer isso. Nem é por um sentimento de vingança, eu acho, mas pelo de cidadania, né? Porque você vai ajudar pedagogicamente, né,
a que a verdade prevaleça, né? Educar, né, as pessoas que vale mais a pena falar a verdade, porque falando a mentira você pode ser processado, né? E um outro aspecto que eu queria tocar, né, que o próprio André falou, quer dizer assim, é a palavra da vítima. Mas essa palavra da vítima, em tese, ela deveria ser analisada por alguém competente nisso, né? Por um investigador que possa perguntar daqui, perguntar dali, perguntar de novo, né? Perguntar de outra maneira, para ver se realmente aquilo que a pessoa está falando tem coerência, né? Porque geralmente quem mente muda as versões, né? Quando você fala a verdade, você vai sempre falar a verdade, porque aquilo aconteceu exatamente daquela maneira. Agora, quando você está mentindo, você corre o risco, né, de tropeçar numa coisa ou numa outra, e para isso teria que ver, vamos dizer assim, a instituição teria que estar bem preparada, né, para receber essa denúncia, ao mesmo tempo também poder checar qual é o grau de probabilidade de ser verdade dessa denúncia, né? Então, acho que isso também é um outro instrumento que pode ser colocado aí nessa nossa análise, né? Mas hoje em dia tem a questão do curto-circuitar isso via internet, né? Via rede social. Mas o investigador ele deveria ser uma pessoa que, né, não estaria dando ouvidos a isso. Pensando o quanto eu também vejo muito isso dos comentários dizer, não, mas se a pessoa falou é verdade, né? Se é um pouco esse, mas calma aí, não necessariamente é verdade. No investigador, a instituição investigador, um delegado, uma delegada de polícia, vai ter certo tipo de traquejo para filtrar se aquilo prospera ou não lá dentro. Né? Existe mas uma opinião pública estaria mais... Opinião pública, você solta... Imagina, alguém solta uma fantasia sobre você. Essa lógica não tem discernimentos de raça, gênero, classe, isso pode atacar a qualquer tipo de pessoa. Né? Quando você pode ser alvo de uma denúncia, por exemplo, em rede social, se você diz isso não é verdade, isso é fantasioso, não, você está legitimando o discurso da vítima. Na verdade, ele está se apressando a dizer que determinada denúncia é de uma vítima. E você, às vezes, desapropria o direito de defesa da pessoa. Ou seja, isso você vê muito em comentários de rede social também. Não, mas se ela está falando, se você se defender, é sinal que você está reafirmando a lógica do machismo estrutural. Isso te desarma da possibilidade de você se defender. Ainda que, é óbvio, abusadores têm como lógica utilizar esse tipo de desmerecimento da palavra do outro como lógica. Mas essa é a questão de lógica elementar, né? No sentido, lembrando de Sócrates, se todo abusador faz isso com uma vítima, não quer dizer que todo mundo que diz que determinada denúncia é falsa é abusador. É uma questão de lógica. Né? Então, você não pode chegar e dizer que a pessoa que vai dizer não, esse discurso não é verdadeiro, ela está assumindo a sua posição, de repente, de abusadora ou de machista, sendo que, na verdade, ela pode estar dizendo uma verdade. Ainda que alguém que cometeu um crime pudesse realizar o mesmo ato. Né? Então, às vezes, a gente se prende muito nas aparências, digamos. Né? E faz parte da filosofia e das ciências sociais dizer que o mundo é muito mais matizado e complexo do que isso. Né? O que é a lógica do testemunho, o que é verdade, o que é falsidade, o que é a convicção que alguém tem, o que é um fato provado, o que é uma prova. São diversas coisas que a gente tem aí pelo menos 2.000 anos, 2.500 anos, pensando em filosofia, de muita reflexão sobre o quanto que todas essas questões são extremamente problemáticas. E, às vezes, do ponto de vista de uma ideia de justiça a ser feita de forma imediata, a gente para de pensar, suspende reflexividade e, às vezes, entra num barco que é um barco de assumir diversas questões que são problemáticas como não passíveis de serem refletidas. Isso é uma parte de um problema em que eu vejo que as ciências sociais e a filosofia tem que ser um pouco contra-majoritária às vezes. Tem que dizer, calma aí, não é porque a maioria está achando que você tem que concordar, não. A nossa tarefa não é essa. A gente, algumas vezes, o papel de um intelectual, homem ou mulher, é às vezes parecido com o de uma Suprema Corte.
é ser contra-majoritário, é dizer, calma aí, isso aqui não é por aí também, não é sempre ir na corrente da coisa. E às vezes a gente vê muita pressão para ir na corrente, né? Não, vamos confirmar, não tem que confirmar nada. Um bom ceticismo faz parte da atividade intelectual, né? E eu acho que isso a gente carece um pouco de assumir esse tipo de posições. O que não quer dizer ser contrário a que se faça justiça, a que se faça justiça rápido, a que se faça que casos, denúncias de casos reais venham a levar aquela pessoa que cometeu o crime venha a ser processado o mais rápido possível. Para terminar essa fala, ainda assim tem que se lembrar que 95% dos crimes cometidos no Brasil não são nem mesmo investigados, né? Então, a gente está falando de uma fragilidade das instituições em geral. Não é só relacionado a essas questões de assédio moral, assédio sexual. Na verdade, a chance de você ser alvo de um crime, de um latrocínio, e não ser o criminoso, o homicida, não ser nem mesmo investigado, é muito grande no Brasil, né? Então, há uma fragilidade geral do sistema, né? Não é só do ponto de vista em que a gente está falando, é do ponto de vista geral, inclusive os crimes mais violentos possíveis. Não, sem dúvida, é muito complexo. Acho que a gente tentou aqui abordar vários aspectos, mas eu queria voltar só um pouquinho para o caso da escola de base para falar o seguinte: esse caso ele virou assim um caso paradigmático assim no ensino do jornalismo, né? Então, no ensino do jornalismo é um caso que sempre vai se falar, sempre vai se estudar. Então, o que isso fala do quê? Fala, né, de que isso serviu para um aprimoramento, né, da imprensa olhar para si própria e falar, poxa, como é que a gente fez isso? Espera aí, o que aconteceu aqui? Né, o que falhou? O que deveria ter sido feito, deveria ter sido checado e não foi checado? Então, houve um aprimoramento ali e vamos dizer assim, uma valorização maior desse aspecto ético, né? Ético da profissão de jornalista, né? Então, de ter mais cuidado ao lidar com um tipo de denúncia assim. Então, isso, pelo menos na formação dos jornalistas, esse passou a ser um caso assim, sempre paradigmático e sempre falado, analisado, né? Então, vendo isso, acho que a gente pode pensar que a gente pode também, vamos dizer, que esses casos que estão acontecendo hoje e que têm gerado toda essa repercussão, quem sabe se isso também, esse barulho, né, não ajude, né, a sociedade, as instituições a amadurecerem, né, seus processos, seus protocolos, para que as coisas possam acontecer com uma suavidade maior, né, para aquele que denuncia, né, como o André propôs, né, de que a pessoa possa ter a sua identidade preservada, para que o caso possa ser amadurecido, né, ainda com a preservação da vítima, etc, etc. Enfim, várias coisas que podem ser aperfeiçoadas nesse processo, né? Quem sabe se a gente também... A internet é uma coisa nova, né? Quem sabe se esse turbilhão todo não ajuda a chegar num modelo melhor para esse tipo de encaminhamento de denúncia. Bem colocado, Bia. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente pode estar num processo longo e doloroso de aprendizado coletivo para como lidar com o mundo dessa maneira, como ele é hoje.